Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques desta edição. Os 3 países sede avançam para as oitavas de final. O uso das redes sociais para acompanhar a Copa do Mundo. Seleções africanas protagonizam eliminações por viradas nos últimos dias. E na reportagem do dia, quando o futebol ultrapassa o campo e vai parar na política. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas 4 linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. A seleção dos Estados Unidos vence a Bósnia e Herzegovina e avançam às oitavas de final. Os detalhes com o repórter Bruno Goulart. Os Estados Unidos derrotaram a Bósnia e Herzegovina por 2-0 ontem em São Francisco e avançaram às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A vitória foi construída com gols de Balogun e Tillman, mas com um segundo tempo dramático. O próprio Balogun recebeu cartão vermelho e deixou os estadunidenses com 10 homens. A classificação só foi confirmada com o segundo gol em cobrança de falta aos 36 minutos da etapa final. Nas oitavas, os Estados Unidos enfrentam a Bélgica. A campanha dos Estados Unidos no torneio chama atenção pelo contexto. O país não se classificou para a Copa de 2018, sendo uma das maiores frustrações do futebol estadunidense. Em 2022, voltou ao Mundial e chegou às oitavas. Agora, como anfitrião, repete o feito e busca ir além. O melhor resultado da seleção em Copas foi na primeira edição do torneio, em 1930, no Uruguai, quando os Estados Unidos chegaram às semifinais e foram reconhecidos pela FIFA como terceiros colocados. O segundo melhor foi em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, quando eliminaram o México nas oitavas antes de serem parados pela Alemanha nas quartas de final. Agora, em casa, os Estados Unidos voltam às oitavas e tentam escrever um novo capítulo na história do futebol do país. O jogo contra a Bélgica será no dia 6 de julho, às 21 horas. Bruno Goulart, para o Diário da Copa. Comentário. A Copa do Mundo dominou os debates e a maioria do público mais jovem acompanha justamente pelas redes sociais. Confira com o repórter Enos Monteiro. Dizem que a Copa do Mundo acontece dentro das 4 linhas, mas para muita gente ela acontece mesmo na tela do celular. Enquanto a bola rola, o dedo desliza pelo feed, o grupo do WhatsApp não para e o X, antigo Twitter, vira o segundo estádio. Pesquisas mostram que, para 82% da geração Z, os memes são a principal forma de acompanhar o Mundial, à frente das análises estáticas e até dos próprios lances do jogo. A Copa continua sendo futebol, mas também virou cultura, humor e conversa em tempo real. E talvez seja por isso que, mesmo quem não assiste a uma partida inteira, acaba sabendo o que está acontecendo. É quase impossível escapar das piadas sobre o Endrick preso no banco por Ancelotti, ou da muralha que o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, parece construir a cada defesa. Nessa Copa, o gol divide espaço com um GIF, a tabela com um vídeo curto, e a coletiva com a montagem que surge minutos depois nas redes sociais. No fim das contas, a Copa continua sendo um dos poucos eventos capazes de parar o mundo. A diferença é que, para uma nova geração, o apito final não encerra a partida. Ela continua nos memes, nos reacts, nas discussões e nas telas que cabem na palma da mão. Hoje, a taça ainda é decidida no campo, mas se o assunto é virar trend topic, a disputa começa muito antes do apito inicial e termina muito depois do último lance. Enos Monteiro, para o Diário da Copa. Diário da Copa.
A frase "só acaba quando termina" ganhou um sentido mais triste após as eliminações das seleções africanas na fase dos 16avos. Os detalhes com o repórter Fabrício Serrão. A Copa do Mundo de 2026 reservou uma coincidência cruel e inusitada para 3 seleções africanas. Nas redes sociais, o fenômeno já ganhou nome: a maldição dos 86 minutos. Após o continente bater o recorde de equipes classificadas para o mata-mata, 3 seleções foram eliminadas nos 16avos de final após sofrerem gols decisivos exatamente no mesmo minuto do tempo regulamentar. A primeira vítima foi a Costa do Marfim. Em um jogo equilibrado, os marfinenses sofreram o gol da eliminação aos 86 minutos, marcado pelo atacante norueguês Erling Haaland. O roteiro se repetiu com a República Democrática do Congo. A equipe chegou a abrir o placar contra a Inglaterra com Sipenga, mas sofreu um empate. E mais uma vez, aos 86 minutos, Harry Kane acertou um chute forte de fora da área que decretou a virada e a classificação inglesa por 2-1. O terceiro e mais dramático capítulo aconteceu com o Senegal. Os senegaleses venciam a Bélgica por 2-0 até os 41 minutos do segundo tempo, que equivale justamente aos 86 minutos de jogo. Foi nesse exato momento que Lukaku marcou o primeiro gol da reação belga. A equipe europeia empatou o jogo 3 minutos depois e conseguiu a classificação heróica com um pênalti de Tielemans, nos acréscimos da prorrogação. Mas a participação do continente ainda não acabou. Nesta sexta-feira, mais 4 seleções africanas entram em campo para disputar a sobrevivência nos 16avos de final. Às 0h, a Argélia encara a Suíça. Às 15h, o Egito mede forças com a Austrália. Mais tarde, às 19h, Cabo Verde tem um desafio duro contra a Argentina. E fechando a noite, às 22h30, Gana pega a Colômbia. Fabrício Serrão para o Diário da Copa. Reportagem. Quando uma eliminação em Copa do Mundo vira assunto de Estado. Foi o caso da seleção sul-coreana. E os detalhes você confere na reportagem de Giovana Souza. A eliminação da Coreia do Sul na fase de grupos da Copa do Mundo provocou uma crise que ultrapassou o futebol. Em poucos dias, o país assistiu à renúncia do técnico Hong Min-bo, a abertura de investigações sobre a gestão da seleção, a ameaça de mortes contra o treinador e a mobilização das forças de segurança para o retorno da delegação. A pressão começou ainda durante o Mundial. A decisão de deixar o atacante Son Heung-min no banco de reservas em uma das partidas mais importantes da campanha foi duramente contestada por torcedores e pela imprensa. Após a derrota para a África do Sul e a eliminação na fase de grupos, Hong Min-bo pediu demissão e assumiu publicamente a responsabilidade pelo fracasso da equipe. Eu peço desculpas ao povo que ama o futebol coreano e torce pela seleção nacional. Estou me retirando do cargo de técnico. A repercussão rapidamente alcançou o governo. O presidente Lee Jae-myung criticou a condução da seleção e defendeu uma apuração sobre a nomeação do treinador e a gestão da Associação Sul-Coreana de Futebol. Ao mesmo tempo, a polícia passou a investigar denúncias relacionadas à contratação de Hong em 2024, além das ameaças publicadas nas redes sociais contra o ex-técnico. O retorno da delegação ao Aeroporto Internacional de Incheon exigia um esquema especial de segurança, com mais de 100 agentes mobilizados para proteger o ex-treinador, após uma ameaça de morte publicada em um fórum na internet. Para reduzir a exposição, a federação chegou a separar Hong Min-bo e parte dos jogadores do restante da delegação durante a viagem de volta ao país. O caso de Hong Min-bo lembra outros episódios que a derrota de uma seleção ultrapassou o campo esportivo. No Brasil, após o Maracanazo de 1950, o goleiro Barbosa foi responsabilizado pela derrota para o Uruguai e carregou o estigma durante toda a vida. Mais de 7 décadas depois, em 1974, a seleção do Zaire, a atual República Democrática do Congo, entrou em campo sob a pressão do regime de Mobutu, e jogadores relataram ameaças após o desempenho da equipe. No mesmo Mundial, o haitiano Ernest Jean Joseph foi expulso da delegação após um caso de doping que ganhou repercussão nacional. E em 1994, o colombiano Andrés Escobar foi assassinado dias após marcar um gol contra na Copa do Mundo, em um crime ligado ao contexto de violência e apostas ilegais do país.
Mais de 30 anos depois, a crise vivida pela Coreia do Sul reforça que, em alguns países, o futebol continua sendo muito mais do que esporte. Ele mobiliza identidades, expectativas nacionais e até as instituições do Estado. O caso da Coreia mostra que a Copa do Mundo também é um espaço de disputa simbólica entre nações, mais do que buscar resultados. As seleções carregam a imagem, a identidade e as expectativas de seu país. Quando essa representação falha, as consequências podem ultrapassar o esporte e alcançar o debate político, as instituições e a própria percepção que uma sociedade tem de si mesma. Giovana Souza para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais FIFA, ESPN, Olé Mundialmente, GE e o Globo. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. Apresentação: Ana Letícia Ferro. Sonoplastia: Cylon Souza.